E se, e se cada desafio, cada alegria, cada pessoa que cruza o nosso caminho não for só um acaso? A gente vai mergulhar hoje numa das ideias mais centrais do espiritismo kardecista. A ideia de que nós mesmos somos, de certa forma, os arquitetos do nosso próprio destino, projetando nossa vida antes mesmo de nascer. Para a gente começar a entender isso, que tal partir de uma daquelas perguntas que todo mundo já se fez? Sabe, por que a vida parece tão injusta às vezes? Por que vemos pessoas boas sofrem tanto? Bom, o Espiritismo propõe que a resposta para isso não está no acaso, de jeito nenhum, mas sim num plano muito maior. E a chave para essa questão estaria na origem do sofrimento, que nunca seria aleatório. Ele pode vir de causas atuais, sabe? Consequências diretas do que a gente faz aqui e agora. Mas ele também pode ter raízes em causas anteriores, de outras vidas, funcionando como uma oportunidade de aprendizado ou de reequilíbrio, dentro daquela lei de causa e efeito. E é aqui que a perspectiva se inverte completamente. O período entre uma vida e outra não seria um fim, nem um descanso. Pelo contrário, seria o começo de um trabalho intenso, uma verdadeira escola espiritual, onde a alma se prepara para a próxima jornada. Esse estado entre as vidas tem até um nome: erraticidade. É o momento em que o espírito, livre do corpo, pode olhar para sua jornada, entender o que aprendeu e, o mais importante, planejar o futuro. É como se fosse a verdadeira sala de projetos da alma. E olha, esse planejamento segue um processo bem metódico. Tudo começa com uma revisão completa da vida que passou, o que leva a um reconhecimento honesto das próprias falhas. A partir dessa autoconsciência, o espírito toma resoluções para mudar e, finalmente, planeja a próxima vida, escolhendo exatamente as provas que vão ajudar a colocar essas resoluções em prática. Essa ideia é capturada perfeitamente aqui, né? A vida se torna uma escola de aplicação. Não é um castigo de forma alguma, mas sim o campo de provas onde aquelas intenções e planos feitos lá no mundo espiritual enfrentam o grande teste da realidade. Isso tudo levanta uma questão fundamental. Quem é que está no comando deste planejamento? Somos nós? Sozinhos? Alguém nos guia? Ou será que o roteiro já vem todo pronto? Então, a autonomia nesse planejamento varia muito. Espíritos mais avançados, por exemplo, escolhem missões voluntárias para ajudar a humanidade. A maioria de nós, talvez num estágio mediano, escolhe as provas que precisa para evoluir. E os menos experientes? Bom, eles são guiados ou têm um caminho imposto para o seu próprio bem, mais ou menos como pais que guiam um filho. E aqui a perspectiva muda da água para o vinho. Para o espírito evoluído, a vida não é sobre provas a suportar, mas sobre missões a cumprir. A reencarnação vira um ato de serviço, uma escolha consciente para dar uma contribuição para a humanidade. Agora, olha o contraste. A perspectiva de um espírito menos desenvolvido. A reencarnação aqui não é uma missão, é uma necessidade que parece ameaçadora. Ele consegue prever as terríveis provações e ainda assim é como se fosse impulsionado de volta à vida por uma lei de progresso da qual não tem como escapar. Tudo isso nos leva direto a um aparente paradoxo. Poxa, se a vida é planejada, onde é que fica o nosso livre-arbítrio? Será que a gente é só ator, seguindo um roteiro que já está escrito? A resposta estaria numa distinção fundamental. A fatalidade, o destino, existiria apenas na escolha da prova em si, nas circunstâncias gerais da vida. Contudo, diante das provas morais, das tentações, aí o espírito conservaria totalmente seu livre-arbítrio para decidir entre o bem e o mal. É como pensar na vida como uma peça de teatro. O destino é o palco, o cenário, o roteiro geral que a gente escolheu. Mas o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a atuação, é o como a gente reage, o que a gente diz, como a gente interpreta nosso papel. Essa parte é sempre uma escolha nossa. Ok, e agora vem a objeção mais comum e mais lógica a essa ideia toda. Se existiu esse planejamento tão consciente, por que a gente não tem a menor lembrança disso? A resposta seria que o esquecimento não é uma falha, mas sim uma bênção. Esse tal véu do esquecimento permite um recomeço, uma página em branco, sem o peso do orgulho por vidas passadas gloriosas, nem a paralisia da vergonha por grandes erros que a gente possa ter cometido. Agora vamos ampliar um pouco a nossa visão, porque o planejamento individual não acontece no vácuo ou isolado. Ele faz parte de um contexto cósmico muito, mas muito maior. Dentro desse panorama, os mundos são classificados pelo grau de evolução.
A Terra, por exemplo, seria um mundo de provas e expiações, um planeta escola com desafios intensos, o que acaba moldando o tipo de planejamento que é feito. Já em mundos mais avançados, com menos dificuldades, o planejamento se torna cada vez mais consciente e voluntário. Isso revela o que poderíamos chamar de solidariedade cósmica. O progresso de um espírito nunca é isolado. Cada avanço individual contribui para o avanço de todos, elevando o nível moral do planeta. O plano de cada um é uma peça essencial no grande quebra-cabeça da evolução do universo. E no topo desse planejamento, a gente encontra o conceito de missão. Aqui não se trata mais de reparar os próprios erros. É uma tarefa voluntária, assumida por espíritos já avançados para acelerar o progresso de todo mundo, atuando como líderes, gênios ou grandes reformadores em momentos cruciais da nossa história. E para a gente terminar, fica uma questão bem profunda. Se o eu que planeja lá no mundo espiritual, com toda a lucidez, é tão diferente do eu que vive aqui na Terra esquecido de tudo, o que garante a conexão entre o plano e a execução? Como a pessoa que somos hoje pode honrar a sabedoria do espírito que fomos ontem? Fica aí uma reflexão sobre quem realmente somos e o que, no fundo, guia as nossas escolhas.